Meus amados irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 1. Capítulo 1 do segundo livro, profeta Samuel. Nos diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Saul, voltando Davi, está projetando, está conseguindo projetar, né? Não tem problema não. Voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficando Davi 2 dias em Siclague. Sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Eu gostaria que toda a igreja lesse o verso de número 3. 1, 2 e 3. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Versículo de número 6, toda a igreja. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Versículo 9, toda a igreja. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui ao meu Senhor. Capítulo
31 de 1 Samuel. Está bem pertinho aí. É só você virar a página. 31 e o verso de número 4, 5 e 6. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venha este incircunciso e me atravesse e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Repita, pois-me. Porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Quantos podem dizer amém? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Todos os irmãos? Meus amados irmãos, esta mensagem, ela veio ao meu coração para ministrar debaixo da graça de Deus e da orientação do Espírito Santo para a sua igreja, em relação à vida de Davi. E a gente pode criar ou citar um tema através desta mensagem. É que a gente não pode fazer história em cima de uma história de derrota de ninguém. Eu vou repetir novamente. Ninguém pode fazer uma história em cima de uma história de derrota na vida de ninguém. Existem pessoas que se acha em uma posição mais do que Deus. Deus, ele não se gloria na tristeza e na derrota de ninguém. É tão provável isso que ele disse que não pertence nem a mim e nem a você a vingança. Pertence a ele. Não cabe a ninguém. Há um texto bíblico e eu esqueci, mas há um texto bíblico que a gente não pode nem se gloriar quando alguém reconhece que errou e pede perdão a você ferido. Você não pode se se achar merecedor que aquela pessoa teve o direito de pedir perdão a você. Deus, ele não aceita que você venha se gloriar por alguém que pediu perdão a você. Você tem que ficar mais baixo do que ele. É isso que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia diz que o exaltado ele abate e ao humilhado ele exalta. Então, a Bíblia diz que nós não devemos se gloriar porque alguém nos pediu perdão. A Bíblia manda a gente se constranger, se sentindo com a mesma dor daquela pessoa que está nos pedindo perdão. É por isso que é lindo a Bíblia, que está nos ensinando aqui a nós, para nenhum de nós, aqueles que não te ama, aquele que não gosta de você, não faça o que Deus
é poderoso para fazer. Seu papel de cristão é de perdoar, por mais que seja duro, por mais que foi muito ruim o que você passou pelaquela pessoa, mas o seu direito é de perdoar, é de pedir ao Senhor que coloque o seu bálsamo em seu coração para que haja o perdão. A Bíblia revela que toda a história de Davi foi sofrida, perseguida por Saul. No capítulo 15 de 1 Samuel, por diante, quando Davi estava no anonimato, porque é interessante, eu não sei se os irmãos já notaram, isso, que as pessoas que estão no anonimato, existem pessoas que às vezes chegam para perto, né, e dizem, fulano é tão esquecido. Já ouviram alguém dizendo isso? Ninguém dá oportunidade a fulano. Ninguém está vendo fulano. Meu Deus, fulano vive ali, é esforçado, não perde um culto. Mas quando Deus começa a tirar do anonimato, aquelas pessoas que começavam a dizer, fulano não tem oportunidade, ninguém vê fulano, é a primeira agora a perseguir. Já notaram isso? Não é interessante isso, irmão? O bichinho de Jacó, tu lá atrás dissesse que ninguém estava vendo, agora Deus mostrou, e por que agora? Só tem agora fulano? E só vê fulano? Parece que muda. Quem é que está lembrado daquele disco? É vinil? Se chama? Eu sou quase de 80 anos, irmão. Eu tenho 50, mas essa garotada não pegou, não. Mas quando a gente terminava de ouvir, a gente virava ele. Tem gente assim, canta de um lado, aí quando vira do outro já é outra pessoa. Capítulo 15, Deus revela Davi. Versículo 16, está ali Davi dizendo, eu vou enfrentar esse incircunciso. Davi não enfrentou o Golias porque queria se apresentar. Irmão Nilson, Davi tomou uma posição de enfrentar Golias por uma causa, por algo que inquietou o seu coração. Sabe por quê? Porque Golias caiu na besteira de dizer, eu quero saber que aí vocês não tem ninguém para lutar contra mim. Aí ele entra dizendo, e o Deus de vocês, nas minhas palavras, é tão fraco assim? E isso ele estava cantando isto, falando isso várias vezes. Quando Davi chega com os mantimentos para o capitão e para os seus irmãos, que era do alistamento do exército de Saul, ouviu aquele gigante desprezando Deus. E Davi, quando percebe que o nome de Deus estava sendo desprezado, ele disse, não, peraí, desde pequenininho, eu escuto falar que Deus abriu o mar vermelho. Desde pequenininho eu me lembro que papai falava que ele botou Faraó no canto dele. Desde pequenininho eu me lembro que papai falava que Josué passou pelo o Jordão a pés enxutos com o povo. Não. E tem mais.
Aí ele usa a experiência dele, tem mais. Não faz nem meses, ou ano, ou dias, que eu terminei de matar um urso, um leão, porque queria devorar a ovelha do meu pai. E que esse incircunciso, agora Davi desse tamanho. E aquele gigante de mais de 3 metros de altura, as suas armaduras, a sua vestidura, trazia a sua glória de tantas guerras. E quando Davi, ele se candidatou para lutar, aí os irmãos disseram: deixa de ser amostrado, rapaz, vai para casa, deixar-se a poucas ovelhas do nosso pai lá, largada não. Eu deixei um vigia guardando as ovelhas do nosso pai. Eu sou responsável, sou pequeno, mas sou responsável. Mas Saul tinha oferecido quem? A sua filha. Mas nada disso, o objetivo de Davi de lutar contra aquele gigante era em favor dos benefícios que o rei estava dando. Ele estava lutando a favor do nome que é sobre todos os nomes. Sabe qual é o nosso erro? É porque a gente deixa de se sacrificar pelo nome de Jesus para começar a ver tantas coisas erradas que estão no nosso meio. E aí a gente fica fraco. Mas você foi alistrado para combater o inimigo pelo nome do Senhor Jesus. Sofra pelo amor dele, pelo nome dele. E a Bíblia diz que Davi, ele enfrentou Golias, venceu Golias. É interessante que quando ele é ungido, no capítulo 16, a Bíblia diz: e veio sobre ele o Espírito do Senhor. E dali por diante, ele agora tinha uma unção diferenciada. Existem pessoas que enquanto Deus não der um toque, você está esquecido. Mas depois que Deus der um toque, que traz sobre você o Espírito, e está trazendo você para uma obra, as pessoas começam a enxergar o que você não está enxergando. Às vezes surge a inveja do nada. Meu Deus, fulano era tão assim comigo. Por que essa inveja? Por que este ciúme? É por conta do brilho, da chamada. O encontro de Deus faz com que as pessoas vejam você diferente de ontem. Neste culto, você vai sair tão diferente que alguém vai notar em você algo diferente, a ponto de criar inveja, ciúme do que Deus está hoje fazendo na tua vida. A Bíblia diz que depois que Davi toca, ele era um tocador crente, como os meninos aqui, tudo tocador crente. Glória a Deus. Ele tocava. E a Bíblia diz que os espíritos malignos de Saul desapareciam. Ao ponto de Saul disse: gostei desse menino. De quem é filho esse menino? Ah, é de Jessé.
diz a ele para me entregar esse menino. Eu quero terminar de criar esse menino. Não deixa ele ir mais para a casa do pai dele, não. E a Bíblia diz que daquele dia por diante, Saul o amou como um filho, a ponto de não deixar mais ele sair do palácio e nem de perto. Mas só que, irmão Kennedy, que quando Davi sai da guerra e vence, há um grupo de pessoas que canta: milhares Saul matou. Aí ele se alegra. Aí depois vem 10.000 milhares. Davi. Aí, irmãos, quando Saul como rei escuta aquilo, ele diz: não. Veja que o amor que Saul tinha por Davi, através daquele cântico, tomou o coração dele de inveja. Que Deus nos guarde. Eu vou repetir de novo: que Deus nos guarde. Que Deus nos livre. O que Deus te deu, ninguém tem. Você pode dizer isso ao teu irmão? O que Deus te deu, ninguém tem. Ninguém tem e ninguém toma. Eu peço muito a Deus, companheiros, que Deus levante profetas, pregadores, e que Deus guarde o meu coração, para eu não ficar no púlpito dizendo: está comendo meu pão, está melhor do que eu. Porque existem pessoas assim, aí dá uma oportunidade a um auxiliar, um diácono, a igreja vibra, a igreja pega fogo. Quando ele vai falar a igreja, ele disse: então vou pegar esse menino, vou botar no meu pé. Deixa da tua besteira, rapaz. Vai no que Deus te deu. Que Deus me guarde. Pode chegar o melhor pregador aqui, mas o que Deus me deu, eu sei, rapaz, o que Deus me deu. Eu sei o que Deus me deu. Deus pode levantar qualquer um dos irmãos aqui. Deus pode levantar qualquer um de vocês com a mensagem bem gloriosa. Eu vou ficar exaltando ao nome do Senhor e agradecendo a Deus, porque Deus te usou. Tenha cuidado dos aplausos. É isso que está acabando muita gente. Ainda que alguém venha lhe aplaudir, mas feche os olhos espiritual e diga: Senhor, me cubra com teu sangue, tenha de misericórdia, me ajuda. Porque a honra é para Deus, a glória é para Deus. Eu costumo dizer, não é? Eu disse essa semana em um lugar, eu pregando, eu disse: tenha muito cuidado, tudo que Deus lhe deu, deixe até daqui para baixo. Não deixe subir, não. Porque quando sobe, eu sou, eu faço, eu sou melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu administro melhor. Acaba com isso. Acaba com isso, rapaz. Tu está sendo usado por Deus por um tempo. Deus ainda tem o melhor do que você, do que eu. Deus ainda tem o melhor do que eu para a vitória. Deus tem ainda o melhor do que eu para a vitória. Tudo é um tempo determinado. Eu não posso me exaltar, eu não posso me gloriar. Porque Deus está fazendo, sou eu. Quem sou eu, rapaz? É Deus, é a igreja que está orando. Eu só sou somente o canal para esse momento, mas o meu tempo passa, os meus dias passam, mas a glória de Deus não passa. Eu não posso
Existem pessoas que estão embriagadas com aplausos. Porque se Saul não fosse embriagado pelos aplausos, ele poderia dizer, tá bom, Davi matou o gigante, mas quem é o rei aqui sou eu. Ele pode ser o que for, mas o rei sou eu. Mas não. Quando olhou para Davi, disse, quer tomar meu lugar, quer acabar comigo. Aí a Bíblia diz, e daquele dia por diante, diz a Bíblia, irmão Manassés, que ele tinha ódio de Davi. Veja só, há uns dias atrás ele amava. Agora ele odiava por conta do cântico. A Bíblia diz que Davi foi perseguido como uma purga. Já pensou? Foi perseguido ao ponto de Davi disse, quem sou eu diante de ti? Tu és rei, rapaz. Tu estás perdendo tua força contra mim. Existem pessoas assim, irmão. Tem tudo. Tem dinheiro. Tem fama. Mas está assim, incomodando com alguém que é tão pequeno. Isso é no trabalho, é em casa, é dentro da igreja. Tem gente que tem tudo, mas está incomodado contigo. Um dia, Saul disse para Jonas, traz Davi aqui e deixa ele nesse assento. Só que Davi percebe no capítulo 18 que Saul estava diferente com ele. Deus está nos dando uma aula nessa manhã aqui, viu, irmão? Porque a gente percebe, pelas Sagradas Escrituras, a gente percebe quando as coisas vão mudando. Davi disse, Jonatas, teu pai está mudado comigo. Tá não, Davi. Porque quem está de fora não sabe. É besteira. Trazer uma palavra nordestina. É pontinho teu, rapaz. Tu está enganado. Não, fulano está diferente. Tá não, meu pai está não. Vamos ver? Vamos. Tu diz a ele que quando ele perguntar por mim, tu diz a ele que é dia de lua nova. E eu fui para a casa dos meus pais, para estar com os meus pais. Tu sabe que a gente temos o costume de ficar em família quando temos uma festa. E lá a gente vamos estar juntos. Tá certo. Aí Saul preparou tudo, mas o mal no coração. Saul preparou tudo, aí perguntou, ô Jonas, cadê Davi? Ah, pai, eu esqueci de te avisar. Tem uma festa lá na casa dos pais dele e ele me pediu para ir. Oh, irmãos, por que ele disse isso? Saul se levantou com uma fúria tão grande. Ele pega o instrumento e lança aquela lança aonde Davi poderia estar com tanto ódio de Davi, disse uma coisa até errada com ele, né? Esculhambou até ele, o seu próprio filho. A Bíblia diz, só sendo o mesmo filho daquela mãe desnaturada, em minhas palavras, tu não percebe isso? Que ele quer tomar o nosso reino, quer tomar a nossa casa, quer tomar tudo. E foi aí que Jonas percebe que o seu pai
ele tinha ódio de Davi. Deus mostra. Deus, ele faz tirar do coração para o rosto quando há uma mudança por conta da unção de Deus. A Bíblia mostra claramente alguma forma, de forma clara, como a gente descobre, pastor, pela Bíblia, quando alguém está diferente para conosco, é quando não olha no olho a olho. Você já percebeu isso? Quando você vê uma pessoa que sempre olhou naturalmente nos teus olhos, sempre, mas se há alguma mudança, ele não olha mais, ela não olha mais dentro dos teus olhos, porque já existe algo no coração. Capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor veio a um dos irmãos, Abel e a Caim, e chegando a Caim, ele disse: eu vejo que o teu semblante caiu por conta da oferta de Abel. Irmãos, eu não sei o que é que tem algumas pessoas que acham que tudo daquela pessoa é bonito, a oração, a roupa, o pitó. A chuquinha é chuquinha? Pelo amor de Deus. Às vezes comprou até ali no bazar, mas qual foi a loja? Isso é alguma coisa que parece que... E o Senhor disse, mudou o teu semblante. Está aí no texto, capítulo 4, você vai ver. O teu semblante caiu. Está claro isso. E Deus disse... eu estou vindo, eu estou me antecipando a te dizer que o mal já está no teu coração, já está à porta, cabe a ti a não abrir. Mas ele abriu e matou Abel. E depois que matou Abel, o Senhor diz: Caim, onde está Abel? E ele, com a cara mais cínica do mundo, disse: eu sou guardador do meu irmão. O Senhor disse: você sabe, porque o sangue de Abel, ele clama a mim. Ele chegou até a mim. Que Deus me guarde, que Deus te guarde, que Deus guarde a cada um de nós, porque um dia Deus vai perguntar a mim e a você: onde está Abel? E às vezes a gente sabe onde está Abel. Por conta de uma fofoca a gente matou Abel. Por conta de uma mentira a gente matou Abel. Por conta de uma falsa testemunha nós matamos Abel. Mas o Deus dos céus está olhando e está dizendo: você sabe? Eu não estou falando de crente manhoso, que não aguenta um puxão de orelha, biblicamente. Porque qualquer coisa, eu já não vou mais para a igreja. Eu estou falando de perseguição. Toda a igreja sabe que fulano tem chamada, mas eu sou o que sou aqui. Ela não sobe, ele não sobe. Eu tenho que colocar em meu coração e eu tenho que entender uma coisa. Ainda que eu não goste de você, eu estou dando um exemplo. Que guarde-me Deus, meu coração, até agora o Senhor tem. Eu estou dando um exemplo, ainda pela minha posição, ainda que eu não venha gostar. Mas se Deus quer você, aonde Ele quer, eu não posso impedir, só porque eu não gosto de você. Mas existem pessoas usando o poder
para dizer, tem promessa, mas quem é o pastor aqui sou eu não boto. Esses 30 e poucos anos de igreja, de ministério, porque eu vim cooperar na lista no ano de 96. De 96 para cá, já dá alguns dias, né? Eu vi muita gente matando o outro, por conta da inveja. Sabia que Deus era com ele ou com ela. Eu já vi com esses meus próprios olhos, com esses ouvidos, pessoas chegarem assim na festa e estar assim cultuando, depois olhar assim para a dirigente e dizer, venha cá agradecer a sua despedida. É o quê? É. Eu não estava sabendo de nada. Tem nenhum respeito de chamar antes, de preparar, de dizer, olha, a gente precisa ali substituir, a gente precisa. Na cara de pau, venha cá. Agradeça aí. Isso é matar. Botar a ovelha no seu lugar pela Bíblia não é matar. Mas você querer humilhar a ovelha, isso é matar. A Bíblia diz que o Senhor castigou aquele homem pela morte de Abel, Caim pela morte de Abel. Já estamos chegando ao fim, porque eu não quero atrapalhar o filé mignon que você deixou lá preparado, bobó de camarão, aquela macarronada. Não quero atrapalhar. Mas a gente não pode fazer história na derrota de ninguém. Este homem foge da guerra. E eu estou indo agora para o texto. Esse homem foge da guerra, porque senão não dá mais tempo. Esse homem foge da guerra. E Davi pergunta o que aconteceu com Saul e Jonatas. E ele começa a mentir para querer ter favores do rei. Eu não posso construir uma história em cima de mentira. Estão entendendo agora? Veja que no capítulo 31 é a verdade. Saul, ele próprio se lançou contra a espada, suicídio. Ele e o seu jovem, o jovem que estava ali. No capítulo 1 de 2 Samuel, o mentiroso disse, ele me pediu para eu matar e eu matei. Sabe qual foi o final? Ele pensando que fez o bem, pensando que Davi ia dizer, muito obrigado. A Bíblia diz que Davi chorou por vários dias a morte de Saul e de Jonatas. E veja mais a expressão bíblica. Ele pede para que ninguém viesse espalhar a notícia da morte de Saul e nem de Jonatas. Porque existem pessoas que têm um prazer de saber que alguém caiu, que alguém pecou, é o primeiro a colocar na rede social. Tu visse quem pecou? Tu visse quem errou? Tu visse quem pegou, quem perdeu o cargo? Existem pessoas que têm um prazer de ficar telefonando. Diferente de Davi. Sabe o que é que Davi disse? Davi disse no capítulo 1 do segundo livro de Samuel, e o versículo 20, Davi disse, não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon.
para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Deixa eu dizer algo. Roupa suja se lava onde? Se lava onde? Não dê direito a ninguém. Não dê direito a ninguém. Davi disse: a gente não vai deixar publicar. Sabe por quê? Porque é ungido. Errou, teve os seus erros, mas a gente não vai se gloriar. Existem pessoas que gostam de se gloriar. Cantava tanto e pregava tanto. Olha aí o fim. É melhor eu ser assim mesmo. É melhor eu ser assim mesmo. Deixa eu te dizer algo. O diabo não vai perder tempo com quem já é pedra de tropeço. O diabo está à procura de quem está dando fruto. É melhor eu ser assim mesmo, sem mudança. O diabo passa por ti e esse daí já é meu mesmo, deixa aí mesmo. Eu estou indo atrás de quem não quer negociar comigo. Mas pedra de tropeço, vive fuxicando, caluniando, fofocando. O diabo disse: aqui já é meu sócio. Mas aquele que diz: eu não aceito isso, o diabo diz: é esse que eu tenho raiva, é esse que eu tenho ódio. O diabo está indo atrás de quem está dando fruto. A Bíblia diz que ele tem um pranto, o pranto de Davi. E a Bíblia diz que Davi, quando aquele jovem pensava que Davi estava se gloriando, a mão do juízo de Deus caiu sobre aquele jovem por conta da mentira. Veja aí o versículo de número 13, toda a igreja, capítulo 1 e o verso 13 de 1 Samuel. Estamos já encerrando. 1 Samuel, aliás, desculpa. 2 Samuel, capítulo 1 e o versículo 13. Toda a igreja. Versículo 14. Versículo 15. Então versículo 16, toda a igreja, 1, 2 e 3. Veja o fim daqueles que querem construir uma história em cima de uma derrota de alguém. Não se alegre, por mais que te feriu, por mais que te perseguiu, mas use de misericórdia. Não se alegre, porque nesta manhã o Senhor está dizendo: eu vou tocar em alguém por tua causa.
eu vou ferir alguém por tua causa. Mas não é para você se exaltar. É para você ter misericórdia. O Senhor não se alegra. O Senhor não aceita que ninguém venha se exaltar com a derrota de ninguém. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe. Quantos estão gratos a Deus por esta manhã? Se é de verdade, dê glória a Deus. Quantos receberam da parte de Deus? Leve esse ensino. Leve esse ensino. O exaltado é Deus, o engrandecido é Deus. A Ele seja a honra e a glória. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram.